Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural da TV Futuro traz hoje para você um convite. Rigorosamente o que nós desejamos é que você se preocupe com as obras mestras da humanidade. Durante séculos e séculos, a humanidade formou um patrimônio fantástico de escritores, cada um melhor, descrevendo a alma humana, e nenhum supera no conhecimento da alma humana a William Shakespeare. Devo dizer que menino ainda li, por conta do meu pai, que era um leitor voraz, obras de Shakespeare. E me encantou. Ao longo da vida, o tempo foi passando e eu transmiti aos meus filhos este desejo. Penso que é muito importante para nortear a nossa vida, que é um sopro, é rápido. A vida é muito curta e importa que ela seja longa do saber, da vontade, da inteligência, da superioridade, da criação, da poesia. William Shakespeare tem muito a ver no Brasil, com as coisas do Brasil, do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Trago para vocês um pensamento, a minha maneira de ver. Eu estava com Câmara Cascudo, que era meu mestre, meu amigo, me recebia toda noite em sua casa e conversando, eu estava entusiasmadíssimo com Freud. Tinha lido várias obras de Freud e estava dizendo, cheguei lá entusiasmado, dizendo a ele que Freud tinha descoberto um novo campo para da humanidade, ia mudar o pensamento humano. E eu estava muito importante quando vi o ar de gozação do meu mestre. Estava enorme. Lá para as tantas ele disse, e ele era autoridade em Shakespeare, ele disse, aprenda uma coisa, menino. Shakespeare, Freud não fez muito mais do que transpor para a ciência o que era a literatura em Shakespeare. Todas as emoções humanas, toda a alma humana está descrito com Shakespeare. Isso ele demonstrou em aulas. Eu tive a oportunidade de levá-lo para a antiga galeria de arte, que era vizinho ao antigo Palácio do Governo, hoje Palácio Potengi, na praça, e ele deu uma aula sobre Shakespeare inimaginável. Muita coisa fantástica. Por exemplo, de Hamlet. Ele disse que a língua portuguesa era um código de guerra, que era difícil traduzir. Por exemplo, o to be or not to be, eis a questão, do Hamlet, ele disse que era intraduzível em português, porque aqui se traduz como ser ou não ser. E era uma adversativa e uma alternativa. É ser e não ser ou não ser, ao mesmo tempo. Mas, enfim, uma maravilha. Natal tem coisas fantásticas. Há, por exemplo, um grupo que eu assisti aqui, fantástico, os Clowns de Shakespeare. Esse grupo teatral do Rio Grande do Norte é um privilégio, é uma maravilha. Não vi mais, vi uma apresentação de Ricardo III em Pirangi, maravilhoso, fora do comum, inexplicável o talento desse pessoal que faz os Clowns de Shakespeare. Mas Natal é cheio de coisas fantásticas. Lembro meu amigo Racine Santos, que tem o nome de Racine, já é muita responsabilidade, é a cara de Shakespeare. Tanto que eu mudei o nome dele, quando o encontro chamo-se de William. Mas quero dizer que há muita coisa entre nós desta presença.
Shakespeare escrevia do sublime ao vulgar, as coisas mais simples do povo. Por isso mesmo é universal, porque ele tinha a clientela dele que assistia, que nem sempre era gente erudita. Uma das coisas mais curiosas que você possa imaginar é que chegou ao cordel nordestino. Vários livros de Shakespeare, são 37, 38 obras, me parece, já muitos chegaram aqui transformados e com a linguagem nordestina do cordel. Enfim, Shakespeare é para mim, claro que cada um tem o gênio absoluto da literatura. Claro que ninguém pode esquecer Dostoiévski, o russo. Não pode esquecer o formador da língua italiana, Dante Alighieri. O português, Camões, Luís de Camões. Vitor Hugo, na França. Sobretudo, não se pode esquecer Cervantes com Dom Quixote. Uma curiosidade para vocês. Eu acho que a gente pode apresentar algumas curiosidades. Shakespeare nasceu e morreu no mesmo dia 23 de abril. O ano inicial do nascimento dele é quase certo. Isso é de 1574. Morreu em 1616. Curiosamente, no mesmo dia teria falecido Cervantes, o autor de Dom Quixote. Gênios absolutos da literatura. Mas, meus amigos, eu disse a vocês que trazia para vocês, tinha transmitido aos meus filhos, e a minha filha, Karenina, teve uma participação curiosa, e eu peço a ela que aqui apresente. A escola doméstica, onde ela estudava, elaborou um projeto com Romeu e Julieta, um professor de inglês. Karenina, por favor, explica aos nossos telespectadores a participação. 2 grandes incentivos na minha vida para começar. 2 professores. O primeiro de todos, papai, o maior incentivo na área da literatura, em todas as áreas, mas a literatura clássica, ele sempre fez crescer esse amor e esse amor por Shakespeare. Em um segundo momento, eu estudante da escola doméstica e houve um professor de inglês que passou a seguinte tarefa para a gente, que fizéssemos um teatro, uma apresentação, algo com qualquer autor inglês. E nosso grupo escolheu fazer um filme. Resolvemos gravar o filme sobre Romeu e Julieta. Fizemos uma parte do filme na escola doméstica, a parte que tem Julieta da sacada, que tem Romeu, a parte interna da casa, a gente gravou na escola doméstica. Gravamos onde é a Igreja do Galo, a parte interna, né? Pedimos permissão, fizemos a parte do Frei, a parte que acontecia dentro da igreja, e filmamos também um outro momento, o momento também que eles morrem, todo filmado na Fortaleza dos Reis Magos, que à época não podia e não pôde ser fechado para que a gente pudesse gravar, e fizemos assim, entre entradas e saídas de turistas, a gente fazendo aquela cena toda e com espadas, com roupas, a gente tentou aproximar o máximo possível, mas uma experiência diferenciada para meninas que tinham 15 anos de idade, né? Estávamos ali, fomos o mais fiel possível. Claro que tivemos que pegar algumas partes da história, não tinha como ser completa, mas pegamos o mais fiel possível com partes, com falas completas de Shakespeare, né? De Julieta, de Romeu, dos Montegos. Você representou quem nessa peça? Eu fiz, na verdade, 2 apresentações. Uma
é que eu seria Paris, que era o pretendente de Julieta, né? Na verdade, à época, né, de Shakespeare, os homens representavam todos os papéis, masculinos e femininos. No nosso caso, uma escola só de mulheres, a gente precisou representar os papéis femininos e os masculinos. Então, a gente fez dessa forma. E eu representei Paris, né, eu era o pretendente de Julieta, e também fiz uma participação como Frei, né? Então eu... Frei Lourenço. Não lembro se foi o Frei Lourenço, mas eu estava lá dentro, era Frei, era um frade, era um Frei. Frei Lourenço tem uma frase dele que ele diz que quem corre muito corre o risco de tropeçar. Isso era divertindo das coisas. Ele teve uma participação incrível. E Paris terminou morto por Romeu, pouco antes de se matar. Foi morto. Foi morto por ele. Enfim, uma participação interessantíssima. Veja aí algumas imagens desta peça extraordinária que a Escola Doméstica de Natal fez com minha filha participante desse grupo maravilhoso. Rita Chagas, quem jamais foi ferido. Mas que luz é esta que brilha através daquela janela? Ó, Romeu, Romeu, por que és Romeu? Renega teu pai, recusa teu nome. Ou se não quiseres, jura-me somente que me ama, e não serei mais uma Capuleto. O que é o nome? O que chamamos de rosa, com outro nome, não exalaria o mesmo perfume tão agradável. Chama-me somente de amor, e de novo serei batizado. Daqui por diante jamais serei Romeu. Romeu, como chegaste até aqui? Com as leves asas do amor, transpus estes mares. Porque os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. E o que o amor ousa fazer, o amor ousa tentar. Se te virem, te matarão. Há mais perigo em teus olhos do que em 20 espadas. Ó, Romeu, me amas. Menina Julieta! Pelo que devo jurar? Senhora! Não jures, tenho que ir. Ficarei com minha dor, ó gentil Romeu. Senhora, já vou logo. Amanhã, não na hora, enviarei alguém à capela ao seu encontro. 1000 vezes, boa noite. Maldita 1000 vezes faltando a sua luz, mas estarei a esperar o mensageiro. Ó, doce ama, preciso que vá ao encontro do meu amor. Falar de um assunto que te confessarei agora. Doce flor, teu leito nupcial cubro de meu amor. Que passos malditos são esses que vagueiam por entre a noite para perturbar meu culto ao amor? Que fazes aqui, bandido? Assassino do primo de meu amor. Por tua causa, meu amor morreu por falta do primo. Devo morrer e para a morte vir. Não tentes um homem desesperado. Foge daqui. Desafio e prendo-te. Oh, doce Julieta, por que ainda és tão bela? Olhos, olhai por uma derradeira vez, por minha amada. Meus amigos, esta participação que é curiosa, eu tive a oportunidade de ir em Londres. Eu fui primeiro a Stephen on-Avon. A pronúncia não é das melhores minha, mas é a cidade em que ele nasceu, em que ele repousa. E vi a história toda, a cidade era uma cidade próspera e ainda é, mas hoje a prosperidade da sua cidade é fruto do turismo. Todo mundo quer ir lá para reconhecer. Mas Londres também há uma participação interessante da presença de Shakespeare. Eu próprio assisti no The Globe, o Globo, que era uma representação, uma reprodução, não no mesmo lugar, mas próximo do local onde existiu e que pegou fogo. E como eu tive a oportunidade de assistir, como eu conhecia bem a peça, tinha visto não só como filme, mas teatro, eu assisti
Shakespeare lá, com Ricardo III. Aquela história fantástica na fuga, o vilão dizia: meu reino por um cavalo. Todo o drama, ele, meu troncho, que era uma figura feia. Mas uma curiosidade, você lembrou aqui, minha filha, que as meninas representaram homens. Lá, como sempre acontecia, e nesta representação, era todos homens representando mulheres também. Há uma presença de Shakespeare das mulheres, as mulheres interessantes. Por exemplo, a meninazinha Julieta. Li, soube de muitas participações femininas no teatro, não atuando, mas ali na bilheteria, na parte de limpeza, na parte de figurinos. Então havia já a participação e o próprio Shakespeare provocou. Ele provocou papéis, ele provocou personagens, né? Ele escreveu personagens femininas com muita complexidade e que só mulheres poderiam atuar naquilo, de forma que aquilo traria mulheres para dentro da atuação. Cerca de 15% dos seus personagens são femininos e algumas personalidades absolutamente fantásticas, né? Fantásticas, todas elas fortes, de personalidade forte. Desdémona, né? Desdémona. Que era uma figura interessantíssima, e Pórcia do Desdémona, que é personagem do grande vilão, da personalidade. Mas, de certa forma, houve uma participação, uma aceitação que começou com o pai de Desdémona, que feria, de certa forma, o interesse de Otelo, o Moro de Veneza. Mas a figura maior, isso eu aproveito para dizer o seguinte: eu aproveitava muito, como professor de Direito e como professor de Português nos colégios, eu dava literatura, misturava com as aulas de Português ou de Direito. Uma das aulas que me lembro com muito agrado, eu dando aula de processo civil, na Faculdade de Direito, no curso de Direito, e eu apresentava medida por medida. E então não havia recurso. Pense que era um julgamento único, o Duque de Viena, que julgava todos os fatos. Ele se afastava de lá porque a corrupção estava muito grande, e chama Ângelo, um talento fora do comum, e a seriedade, o homem capaz para estar no lugar. Só que o Duque não se afasta totalmente. Ele disse que vai viajar, mas não viajou. Transformou-se em frade e ficou acompanhando. O Ângelo, a história é que, no direito, o Ângelo condena, porque houve Cláudio pede à irmã, que era uma freirinha, uma noviça, que era linda, que fosse implorar por ele. E ele vai lá e diz: não, se fosse meu filho ou meu irmão, eu tinha que mandar matar, porque cumpriu a lei. A lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. Posteriormente, já na véspera do julgamento, a freirinha volta para lá e ele fica lúbrico, se apaixona pela freira, diz: se você dormir comigo, eu solvo seu irmão. E eu pergunto, primeiro, é possível um julgamento único que não tenha apelação? Segundo, qual era o melhor? O cumpridor da lei, como o Ângelo inicial, ou o Ângelo que se corrompe e tenta corromper uma freirinha para poder atingir os seus objetivos carnais? Enfim, um drama extraordinário,
eu sempre aproveitava. Um outro que eu utilizei sempre em aula era o Mercador de Veneza. Mas isso não... Vamos voltar um pouco, Karenina. Você esteve em Londres e aproveitou, como você gosta de Shakespeare, para ter uma participação. Por favor, apresenta o nosso telespectador. Foi uma viagem linda. Passamos em frente ao Globo, a representação nova do Globo, chamada hoje o Globo de Shakespeare. Meu filho, Gabriel, que tem 15 anos, pôde aproveitar toda essa viagem, né, conhecer o local, como eram feitas. A construção primeira era em torno de 200 metros dali, né? E não se tem certeza das medidas exatas, mas o formato do globo, a forma como eram construídas e, como o senhor disse, a forma que se interpreta lá dentro ainda busca ser fiel a como era o globo da época. Registramos, né, eu coloco aqui o registro em fotografias lá, nesse caminho ao longo do Rio Tâmisa passamos por mural de Shakespeare, também coloco a imagem, chegamos à igreja de Southwark. Southwark é a catedral gótica mais antiga de Londres. Shakespeare, claro, não era de Londres, mas teve uma participação, teve uma presença muito forte em Londres, de forma que o irmão dele, Edmund, está enterrado na catedral, Edmund Shakespeare, e os colegas, também atores, né, de Shakespeare, estão enterrados nessa catedral. Belíssima. Essa visita foi muito interessante, né? Acerca da catedral tem diversos detalhes interessantíssimos. E tem essa representação dele, tem um vitral de Shakespeare, né? Ele se encontra lá deitado, filmei essa parte, ele deitado, com flores, tudo, e o vitral naquele espaço. A catedral em si, quando você entra, você já percebe, já tem em destaque uma parte de estrada romana do século I depois de Cristo. Depois tem outro momento, tem do século XII, né? Tem construções do século XII. Depois tem do século XVI, até chegar às reformas finais, né? Tem retiradas, tem partes colocadas, foi comprada por mercadores, depois passou um tempo com Henrique VIII, e foi comprado por mercadores que tomaram conta a partir dali, e o pessoal do teatro e Shakespeare sempre estavam presentes ali e foram doadores também daquele espaço. Eu gostaria de trazer para vocês também um momento interessante e posteriormente eu vou trazer para este programa. A minha neta Luana, que fez mestrado, concluiu o mestrado na Universidade de San Diego, na Califórnia, representou Shakespeare. Ela sabe de memória diálogos e monólogos que foram apresentados da obra. Realmente uma coisa interessante. Mas há muita coisa relativa ao Nordeste e eu andei sugerindo aos meus amigos, começando com Neiliano de Castro, que podia fazer uma comparação curiosa, extraordinária de Macbeth com Lampião. Explico. Macbeth é levado por Lady Macbeth, por sua mulher, mata o rei Duncan e assume o lugar. Ele é rigorosamente acredita em corpo fechado,
E em Bruxas começa a peça com uma apresentação de Bruxas de Indicano. Ele era o rei da Escócia e muito maior terreno era o rei do sertão, Lampião. Lampião, Maria Bonita era, dizem, gostava de higienizar-se o tempo todo, e era bonita, um tipo diferente. Lady Macbeth lavava as mãos, ficou com uma doença, uma paranoia, e lavava as mãos para tirar a culpa do pecado que ela havia matado. A área do sertão do Nordeste, apresentado por Lampião, é muito maior do que a Escócia. Mas ele dominava todo o sertão. Um detalhe curioso, o que Macbeth queria era colocar a coroa. E Lampião usava penduricalhos de ouro no seu chapéu, que ele também traçava dentro deste quadro. Enfim, há toda uma aproximação que pode ser naturalmente por um teatrólogo que se dispusesse a estudar as proximidades, a coisa curiosa, como se tivesse nascido no Nordeste, renascido a figura de Macbeth. Enfim, há toda uma obra que você deve ler. Escolha alguma coisa, não fique com o maior trabalho de ler tudo, mas veja alguma coisa e você vai certamente se apaixonar por Shakespeare e começar a aprender com ele. Lembrando que é interessantíssimo que seja lido Shakespeare de qualquer forma, mas que quem puder, quem tiver acesso e quem falar, eu indico muito mais que leia em inglês. Há um vocabulário diferenciado, totalmente diferenciado. Eu gosto dessas obras completas. É um vocabulário diferenciado, é escrito ainda da forma arcaica, né? Então, a forma como era dito à época é registrado em inglês. E quando se fala em poema, se fala em soneto, é algo extraordinário, né? Porque você tem as rimas, tem a completude do entendimento das obras de Shakespeare. De qualquer forma, Shakespeare é maravilhoso de ler sobre, eu acredito que é muito válido e é muito rico. Meus amigos, vamos concluir com estes poemas de Shakespeare, mas lembrar que é importante para cada um de nós. E é uma obra rigorosamente atual, porque trata da personalidade humana, do saber humano, do entendimento humano, da compreensão humana. Consequentemente, é de cada um de hoje. E há uma coisa que eu gostaria de repetir, que eu trago sempre uma frase e um livro. Desta vez, não é um livro. Qualquer livro de Shakespeare é fantástico. Desde os livros históricos, por exemplo, Antônio e Cleópatra, Júlio César, enfim, Henrique II. Toda a obra de Shakespeare é simplesmente fantástica. Vale a pena a leitura. Então não vou indicar uma, mas quero uma frase que é de Próspero na Tempestade. Ele diz que da substância dos nossos sonhos somos feitos. Nós somos feitos da substância do sonho. Ou seja, a nossa vida é uma espécie de sonho que importa que se viva bem. Procure viver a cada minuto, porque é dessa mesma substância que faz a nossa vida. Somos feitos assim. Shakespeare aprontou as coisas mais significativas que você possa imaginar. Mas fique sempre conosco na TV Futuro,
que estará sempre com este programa, todo sábado, às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. E divulgue. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.